E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, como prometido, tô aqui fazendo um vídeo para falar um pouco sobre aqueles questionamentos que surgiram lá no grupo, tá bom? Tô fazendo em formato de vídeo porque fica mais fácil de vocês poderem verem, reverem, tirarem suas dúvidas ou trazerem novas. Vou subir no YouTube, vou deixar os links no grupo, tá bom? E vou fazer alguns vídeos, não vou fazer um vídeo direto não. Por quê? Porque fica um pouco mais enxuto o conteúdo e fica mais organizado. E por que vou fazer separado? Porque é importante a gente entender certas denominações, certos conceitos, porque os questionamentos falam muito sobre mediunidade. E não adianta eu querer falar sobre as, as questões sem antes esclarecer um pouquinho sobre o que é mediunidade. E também não adianta falar sobre mediunidade se a gente não entender o que significa isso. Algumas palavras, alguns termos que foram trazidos aí durante esses questionamentos, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, eu vou só dar uma explicação bem por cima, bem rápido, do que seria mediunidade, o que seria ser médium, entendeu? E algumas outras palavras que eu achei interessante pontuar. Pô, André, mas por que você vai perder tempo falando isso? Porque foi assim que eu aprendi. Se a gente pegar as obras básicas do Allan Kardec, do Espiritismo, o que é o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos em, em questão, o Kardec já começa os seus primeiros pensamentos a definir as palavras corretas. Porque ele já entendia que uma palavra pode ter múltiplos significados em múltiplas culturas diferentes. E isso poderia gerar o quê? Muita confusão. Então, nem que ele tivesse que criar novas palavras, seria o mais interessante para poder designar novos sentidos. Então, é importante sim a gente entender o que significam as palavras para não gerar confusão. Para todo mundo estar falando a mesma linguagem, dentro do mesmo entendimento. Tá bom? Então vamos lá. Mediunidade. Tá? Quando a gente pensa em mediunidade, a gente já pensa, psicografia, ver espírito e várias outras coisas, né? As propriedades. Mas as propriedades estão contidas em alguém. E esse alguém é o quê? São os médiums. E o que significa? O que é ser médium? O que é médium? Médium, como a própria palavra diz, é o meio, é o médium, é o que fica no meio ali. É o meio entre o plano espiritual e o plano material. Ou seja, é a ponte, é o elo de ligação entre os dois mundos. Então são espíritos encarnados que se colocam como intermediários para essa intercomunicação entre o, o lado espiritual e o lado material. Então, ser médium é isso, é ser uma ponte apenas, onde a gente utiliza as propriedades, ou seja, as nossas mediunidades, os nossos sentidos espirituais, ok? Para, através de uma interpretação, seja numa intuição, seja uma sensação, seja numa visão, numa audição, numa escrita, trazer as informações do outro lado, do lado espiritual. Então, o médium é o intermediário e a mediunidade são as propriedades que nós utilizamos do nosso próprio espírito para que seja feito esse elo, essa ligação entre os dois mundos, o material e o espiritual, tá bom? Então, é bem por cima, não adianta a gente ficar entrando em detalhes técnicos, sabe? Isso mais atrapalha do que ajuda. Então, a curto e grosso modo, médium e mediunidade é isso, ok? Dúvida: todo mundo é médium? Bom, todo espírito encarnado tem um certo grau de mediunidade, sim, de menor ou maior intensidade, tá bom? Mas todo espírito encarnado é médium, em menor ou maior grau de intensidade ou ostensidade, né? Beleza? Outra palavra que vocês utilizaram que eu achei bem interessante. Foi até um questionamento que teve essa palavra de recorrente. Vou ler esse primeiro questionamento aqui, ó. Como você evoluiu tanto ao ponto de conseguir prever as consequências das suas escolhas? Tá? Eu não vou falar sobre essa questão que eu vou deixar no próximo vídeo.
mas repetiu muitas vezes a palavra evoluir, ok? E as pessoas confundem o evoluir com progredir. São duas palavras distintas que têm sentidos distintos, tá bom? Evolução, quando a gente pensa em evolução, isso está muito ligado à evolução do ser, da matéria aqui. Então, todo mundo evolui e está todo mundo no mesmo grau de evolução, muito parecido e muito próximos. Assim como os animais evoluem, as plantas estão evoluindo, a nossa matéria está se aperfeiçoando e está evoluindo, a nossa inteligência está evoluindo, tá? O nosso cérebro vai se desenvolvendo e vai evoluindo. Então, quando a gente fala em evolução, a gente tem que se limitar ao quê? À espécie, à questão material. Então, todo mundo está evoluindo dentro do seu planeta, vamos pôr aqui na Terra, certo? Seguindo o processo natural das coisas, ok? A evolução é um processo natural de adaptação do ser, beleza? E isso é inerente à nossa vontade. A gente vai progredindo, certo? Sempre. Enquanto tiver movimento no universo, enquanto houver uma lei de progresso, de movimento, todos os seres estarão evoluindo. Mais rápido, menos rápido, não importa, ok? Então, quando a gente fala em evolução, é nesse sentido que a gente tem que ver. Agora é o seguinte: a gente não pode confundir evoluir com progresso. O progresso é tudo aquilo que a gente, através dos nossos aperfeiçoamentos, vamos nos desenvolvendo, através do autoconhecimento, dos estudos, e isso é muito particular. Cada um pode progredir na sua velocidade, no seu tempo, e cada espírito, cada ser encarnado ou desencarnado, está em um processo de progresso diferente. Ok? Está em um processo de progresso diferente. Mas isso não significa que ninguém possa progredir na mesma velocidade ou até mais do que aqueles que você julga ser mais ou menos, entre aspas, né, evoluído. Tá bom? Então, o progresso é no seu desenvolvimento moral e intelectual. E é totalmente limitado à sua vontade de querer ou não progredir. Mas todo mundo vai progredir um dia. É lei. Ok? Só que se você vai progredir mais rápido ou menos rápido, depende da sua vontade. A evolução é natural. O progresso é pessoal. Ok? Então, é interessante a gente definir um pouco esses conceitos, para a gente começar a usar os termos corretos. Então, como eu reformularia essa questão? Como você progrediu tanto ao ponto de conseguir prever as consequências de suas escolhas, tá vendo? O progresso é muito mais interessante porque está na nossa mão. Porque todo mundo pode progredir mais ou menos rápido. Agora, a evolução, tipo, é biológico. Não tem como eu acelerar o progresso da minha matéria. Não tem como eu pegar uma planta e evoluir ela mais rápido. Tá tudo submetido às leis naturais, a evolução. Agora, o progresso é o espírito. É o quanto o espírito se dedica e deseja aquilo. Tá bom? Então, vamos começar a mudar isso. Não usar mais a palavra, você é muito evoluído. Não. Nossa, você progrediu bastante. Entendeu? Você esclareceu bastante. É diferente. Beleza? Então, são essas palavras que eu queria deixar um pouco mais esclarecidas para a gente começar a utilizar mesmo os termos mais corretos, para não gerar tanta confusão. Então, quando alguém te perguntar, nossa, você evoluiu tanto. Não, eu não evoluí. Estou na mesma evolução que você. A única questão é que eu progredi, eu busquei progredir mais, estudar mais, me aperfeiçoar mais, seja intelectualmente, ou seja moralmente, ou seja os dois, tá bom? Então, é importante a gente definir essas palavras, beleza? Então, deixa eu ver se tem mais alguma palavra aqui. Estou aqui com ele aberto. Tá, tá vendo, ó? Você, você saber as consequências das escolhas não afeta você evoluir, pois você não erra. Pois você não erra. Tipo assim, tá vendo o evoluir? Agora vamos mudar.
Você saber as consequências das escolhas não afeta o seu progresso, pois você não vai errar? Tá vendo que dá uma entonação diferente quando a gente coloca o progresso em vez de evoluir? Então é isso, beleza? Outra coisa, já vamos responder aqui. Você tem noção do dom, entre aspas, que recebe ao evoluir? Vamos mudar. Você tem noção do dom que recebe ao progredir? Tá vendo? E mediunidade não é dom, tá bom? São propriedades naturais de todo mundo. São propriedades dos espíritos que a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Assim como a gente nasce engatinhando e através do nosso esforço a gente começa a andar. Ter mais equilíbrio e começa a andar, tá bom? Mas é isso. Definimos aqui mediunidade, médium e a diferença entre evoluir e progredir, tá bom? Então não tem evolução. A evolução é natural. O que dá para acontecer é o nosso progresso pessoal. Beleza? Então nesse vídeo vou parar por aqui. E nas próximas a gente vai falar um pouquinho sobre o que é mediunidade, os tipos de mediunidade e tirar algumas dúvidas, tá bom? E depois a gente vai entrar nessas questões do grupo. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, comentem. E o grupo é para isso mesmo. É para vocês perguntarem. Não tenham medo, não tenham receio. Utilizem o grupo, porque é através disso que a gente vai aprendendo mesmo, dessa troca de conhecimentos. Tranquilo? Então é isso e até o próximo vídeo.